Podcast A Força que vem do interior e hoje nosso tema é envelhecimento sem mito. Quando você se olha no espelho, quem você vê amanhã? E a tal melhor idade existe mesmo? Nossas políticas públicas acompanham os índices de longevidade em nosso país? Para falar desse assunto, estão aqui comigo o médico geriatra Dr. Marcelo Rossi. Seja bem-vindo. Obrigado, Érica, pelo convite. Deputado Murilo Félix, bem-vindo. Muito obrigado, Érica, pelo convite. Obrigado, Dr. Marcelo Rossi. Para mim é sempre um prazer estar junto com o Dr. Marcelo pelo trabalho que ele já fez como vereador e principalmente como médico, que é uma profissão muito louvável. E eu vejo nele essa vontade que ele tem de sempre ajudar os outros. Então eu fico muito contente aqui de estar junto ao Marcelo e mais uma vez junto a você, Érica. E vai ser um podcast de muito aprendizado, com certeza. Fiquem ligadinhos. Aliás, doutor Marcelo, eu queria entender uma coisa. Pela lei brasileira, a gente é considerado idoso a partir dos 60 anos. Mas como que isso acontece no organismo, né? A gente não dorme jovem e acorda um belo dia idoso. Como se dá esse processo? Esse processo, ele é prolongado, né? Esse processo, ele dura... A condição, Érica, do envelhecimento, ela é progressiva conforme o estilo de vida que você adota. Teoricamente, fisiologicamente, segundo alguns estudos, o envelhecimento ele começa a partir dos 28 anos. É uma média que envolve processos celulares, estilos de vida, mas a condição de envelhecimento ela é lenta e progressiva. E você pode conseguir retardar esse processo, essa evolução, através da prática de bons hábitos, atividades físicas frequentes, boa alimentação, o estilo de vida que você determina, o estilo de vida que você leva, até a condição do meio ambiente, podem contribuir para esse processo desenfreado do envelhecimento. E que ninguém está ileso de acontecer. Deputado tem apenas 33 anos. Já está se preparando para envelhecer? Olha, Érica, eu aprendi isso inclusive com o Marcelo Rossi, viu? Com o nosso doutor aqui. Nós temos sempre que nos preocuparmos com a nossa saúde, não é mesmo, doutor? Então, o que eu tomo cuidado é com a alimentação. Sempre faço atividades físicas. E eu tenho visto bastante vídeos e autoridades falando também, doutor, e aí o senhor pode me complementar, é claro, que é fundamental o emocional também. Se a pessoa tem o emocional em ordem, se ela dorme bem, se não é uma pessoa estressada, se é uma pessoa que sabe viver a vida, tem um controle emocional para as mais adversidades da vida, isso também contribui. Então, eu tenho uma vida que eu passo por situações onde eu preciso tomar decisões difíceis. Eu tenho muitas pessoas que dependem das minhas atitudes, ou seja, eu sou responsável por outras famílias também. E diante de todo esse estresse que a gente passa, eu com o tempo venho aprendendo a ter um controle emocional diante de tudo isso. Porque eu sei que quando a gente se estressa, quando a gente dorme pouco, quando a gente não se alimenta bem, quando a gente deixa de fazer exercícios, tudo isso contribui para que o envelhecimento seja mais rápido. Eu sei muito pouco, o doutor aqui vai poder nos ensinar muito mais do que isso, mas o que eu tenho lido e aprendido é esse controle que eu tento ter. Então, eu sempre procuro ter um horário, um horário da semana para que eu fique com a família, para que eu possa descansar. Porque antes, Érica, eu era muito diferente. Antes eu só pensava em trabalho. E eu percebi que em pouquíssimo tempo eu parecia que eu tinha envelhecido muito. Porque eu não comia bem, só comia porcaria. Eu só não fazia exercícios físicos. Eu estava pensando só na produtividade do trabalho. E isso fez com que eu me distanciasse um pouco da família. Fez com que desse menos valor às coisas pessoais. E hoje eu mudei completamente. Hoje eu tenho 2 filhas. Hoje, por exemplo, no último domingo, eu fiquei um tempo com as minhas filhas brincando na rua. Dei uma volta com elas no parque. A minha alimentação mudou bastante. Eu estou cada vez cortando alimentos que de uma forma ou de outra possam prejudicar a saúde. Estou frequentando um nutricionista. Então, ou seja, eu acho que essa somatória de coisas que melhora a nossa qualidade de vida e que evita que nós possamos ter um envelhecimento precoce, tá? Então, exercícios, a saúde mental, a alimentação. Da minha parte é isso, mas eu sei também, Érica, que eu tenho muito que aprender aqui com o nosso doutor Marcelo Rossi.
Acho que você é sempre feliz nas suas colocações. Envelhecer exige muita sabedoria. Eu acho que, notoriamente, as pessoas hoje estão vivendo mais. Isso não é um fenômeno que ocorre só no Brasil. A condição do Brasil hoje ocupa a 6ª posição no ranking de pessoas mais idosas. E para as próximas décadas, nós vamos ser a 3ª maior população de idosos do mundo. E isso se deve a uma série de outros fatores. Aplicação de leis públicas, de saúde pública para os idosos, campanhas de vacinação. Então, a própria condição ambiental tem favorecido muito as pessoas hoje. Os próprios meios de comunicação divulgam muito a importância da prevenção do câncer de mama, a importância da prevenção do câncer de próstata. Então, a informação tem sido também um aparato muito importante para poder melhorar a qualidade de vida, para melhorar a perspectiva de vida das pessoas. E hoje nós temos um tripé. Hoje é uma denominação mais ou menos assim: exercício, alimentação e socialização. Aí entra bem, deputado, essas suas palavras de aprender a administrar, aprender a controlar o seu lado emocional, ter um hobby, ter uma terapia, ter um tempo. Eu falo sempre para a Érica, que me conhece, o meu maior sonho de consumo era conhecer a Holanda. E a Holanda tem um aprendizado muito grande com relação à prática desses hábitos, a começar pelo processo educacional, que começa já na escola, que começa já com as crianças, respeitando o idoso e dando a iniciação na prevenção das doenças. E uma característica, Érica, que nós podemos visitar lá, foi com relação a todas as empresas, deputado, sejam elas privadas, sejam elas públicas, empresas mistas, privadas. A concentração, a meditação. As empresas, elas param por um determinado período, mas não para ficar no celular, não. Cada empresa adota uma estratégia. Tem lá um aquário com peixe, tem uma pirâmide para você ficar embaixo, tem uma plantinha, tem lá uma hortazinha. Então, a pessoa, ela desacelera, ela sai da rotina. E isso, com certeza, tem diminuído em muito a condição da progressão e o aceleramento das doenças crônicas degenerativas. E isso, além da qualidade de vida, também as torna mais produtivas, né? São aquelas pautas necessárias, porque como o deputado disse no início, não é a quantidade de trabalho, mas é a qualidade. E a qualidade também depende das pausas. Mas antes da gente continuar, doutor Marcelo, eu tenho certeza que tem muita gente assistindo e pensando assim: nossa, eu não tenho tempo para fazer minha caminhada todo dia. Eu não consigo preparar alimento, ficar picando legume, demora, é mais fácil comprar no fast food. O que o senhor recomenda para esse jovem que nos assiste agora, né? A gente é um país que valoriza tanto a juventude, a beleza, mas ao mesmo tempo não se prepara para envelhecer. E a conta chega. É mais fácil radicalizar ou ser incorporando medidas, bons hábitos de maneira gradativa na rotina? Qual a orientação para o jovem que nos acompanha agora? É gestão, né? É paciência, é administração. Da mesma forma que você administra a sua casa, da mesma forma que você administra a sua empresa, da mesma forma que você administra as contas domiciliares, a vida, ela exige muito. Hoje paga-se um preço muito caro, não só em termos de benefícios, de planos de saúde, de impostos, mas em termos de aprendizado. Eu acho que hoje nós temos que, lentamente, gradativamente, nos educar. A pessoa, Érica, eu digo sempre de manhã, ela tem que fazer um planejamento, ela tem que fazer um roteiro na cabeça dela com relação às atividades, com relação ao desempenho, com relação às prioridades. Não tem uma fórmula pronta. Eu acho que isso é uma condição assim que você gradativamente vai desenvolvendo, você gradativamente vai aplicando e você vai dando o seu jeito. É inadmissível hoje uma pessoa dizer que não faz uma caminhada. É inadmissível hoje a pessoa não ter uma informação do que prejudica a hipertensão, do que leva você a ser diabético, do que pode futuramente comprometer a sua cognição mental, intelectual. Então, a informação está aí, acesso de todos, deputado. A condição, Érica, é para que essas pessoas tenham muita paciência, que elas tenham muita dedicação e comecem a aplicar. É um exercício que você tem que aplicar durante a vida para poder ter bons frutos. As doenças, elas são semeadas durante a vida. Se você souber cultivar, você com certeza vai adiar. Acho que vale sempre a pena dizer que a prevenção nunca foi tão debatida, nunca foi tão enfatizada com a importância que vem sendo hoje. Por quê? Porque as pessoas estão doentes.
E essa doença não é só orgânica, não é só física, principalmente mental. Exatamente. Que é o que nós pudemos ver agora com essa pandemia, com essa terrível pandemia. Olha, e falando em saúde mental, Érica, isso é o que eu tenho dito. É fundamental para a gente ter uma vida de qualidade, ter esse controle mental, ter essa serenidade, essa sabedoria de que nós temos tempo, sim, de fazer uma caminhada. Nós temos tempo, sim, de ficar com as nossas esposas e esposos. Nós temos tempo, sim, de ficarmos com os nossos filhos e familiares. É muito mais uma questão de dar prioridade às coisas, saber programar o seu dia, a sua semana. Eu tive várias conversas com o Dr. Marcelo Rossi, assim como ele, eu também gosto de jogar xadrez. Então eu pratico xadrez no mínimo 2 vezes por semana, porque eu sei que é um jogo que trabalha a mente da pessoa. Eu não deixo de ler livros todo dia. Todo dia eu leio livros. Não deixo de ler jornal todos os dias, porque o fato de nós lermos, nós estamos trabalhando a mente. E essa sabedoria mental também, da gente conseguir lidar com as circunstâncias difíceis, lidar com as dificuldades da vida, porque independente da pessoa, todos nós temos problemas. Desde aquela pessoa mais tranquila, até aquela pessoa mais compromissada com o trabalho, com a família. Todos nós lidamos com momentos difíceis e com decisões difíceis, né? Nós lidamos com momentos difíceis e decisões difíceis. E aí cabe a gente ter esse controle emocional, porque eu vejo muita gente, inclusive, doutor, aí o senhor pode pode me complementar, mas pessoas jovens tendo problemas cardíacos. Isso é o que cada vez mais está acontecendo. Pessoas com problemas de ansiedade, pessoas com problemas de depressão. Então, isso está acontecendo de uma forma... E a pandemia nos mostrou isso, né? Eu gosto de ler muito sobre história. E nós temos aquele imperador romano, Marco Aurélio, que falava sobre o estoicismo. Que ele falava, foi um pensamento filosófico, de que para que nós possamos ser felizes e termos uma boa saúde e vivermos mais, nós temos que trabalhar a nossa própria mente. Lidar com os problemas. Conseguir, enquanto eu estiver no trabalho, eu foco com os problemas do trabalho. Cheguei na minha casa, vi minha esposa, vi minhas filhas. Aí não importa o que está acontecendo no trabalho, eu consigo deixar naquela caixinha e eu consigo ver um filme com a minha esposa. Consigo fazer uma caminhada. Consigo brincar com as minhas filhas. Então eu acho que esse controle emocional é o que facilita. Porque eu tenho visto muitas pessoas ao meu redor, pessoas mais jovens, pessoas um pouco mais velhas, que passam por uma vida parecida que a minha, pela que eu passo, mas que elas estão muito mais envelhecidas pela mente. São pessoas que visivelmente estão cansadas. São pessoas que tomam medicamentos controlados. E todo respeito àqueles que tomam, não estou falando mal disso. Mas eu estou falando que neste momento é fundamental que a gente tenha esse controle emocional, esse controle na alimentação, ser uma pessoa ativa. Quando a gente mantém a atividade, evita o ócio. Então é isso que eu tenho dito. Essa é a minha filosofia que eu estou aprendendo ainda a seguir para que eu possa viver mais e melhor, tá? Mas é isso. Incorporando também na rotina de deputado, que é muito intensa, né, Murilo? Você representa todas as cidades do estado de São Paulo. Evidentemente que atua com mais força no interior, mas a tua responsabilidade agora é essa, mudou radicalmente, né? Exatamente. E justamente isso, porque no começo veio um turbilhão de coisas pra gente. É um mundo novo, são informações novas, lidando com uma nova realidade, com novas pessoas com pensamentos diferentes, de regiões diferentes do estado de São Paulo. Mas de lá para cá eu tenho feito eu tenho adotado essa filosofia e como cristão, eu sempre tenho dito que para tudo há um tempo certo. Isso é bíblico, está em Eclesiastes 3. Então, inclusive postei isso ontem, né? Então, eu tenho que, para tudo há um tempo certo. Então, a gente tem que ter um tempo de trabalho, ter um tempo de ficar com a família, ter um tempo de praticar algum esporte. Essa rotina de vida que eu tomei para mim mesmo, que eu posso conseguir, talvez, melhorar a minha quando eu alcançar a velhice. Doutor, é isso? O senhor me corrija, doutor, por favor. Acho que aqui quem está aprendendo hoje sou eu, né? Sempre bem colocado suas palavras, sempre tudo muito sábio. Eu acho que é isso. Não existe uma fórmula, não existe uma receita de bolo.
Nós precisamos só ter acesso às informações e começar a praticar, né, todos esses índices que podem contribuir para a perpetuação da nossa qualidade de vida. Doutor, assim, só até complementando, nós havíamos conversado bastante já, eu e o senhor, sobre o Alzheimer, que é uma doença da velhice. As pessoas vivem mais, então aumenta a tendência das pessoas terem o Alzheimer. Como que uma pessoa pode evitar de se ter o Alzheimer? Existe um tratamento precoce que pode evitar que isso aconteça? Porque, do meu entendimento, é uma doença que, é claro, que eu imagino que se a pessoa talvez tomar algumas atitudes na vida, pode ser que ela consiga evitar essa doença. Eu estou certo, doutor? Está certo. O Alzheimer é um tipo de demência, deputado. Nós temos inúmeras outras demências. Nós temos a demência vascular, nós temos a demência mista, nós temos a demência ocasionada por deficiências de vitaminas, nós temos a demência ocasionada por problemas de hormônio, mas aqui mais 70% da demência é denominada como tipo de Alzheimer. O que acontece? Hoje é um ponto conhecido que a demência, entre um receptor e outro, entre uma fenda sináptica e a outra, onde você manda esses estímulos neuronais, esses estímulos nervosos para as nossas ações, para os nossos pensamentos, com a idade vão diminuindo essa transmissibilidade, essa receptividade que existe entre esses receptores mentais, vão diminuindo. E já se sabe, em decorrência do que isso acontece. É uma proteína beta-amiloide e a proteína tau. São duas proteínas que, por algum motivo, começam a ser desenvolvidas já na quarta, quinta década de vida. Então, não é uma característica, a demência hoje não é uma característica só da faixa etária. E essas proteínas, essa beta-amiloide, essa proteína tau, ela é muito presente em pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes que têm noites mal dormidas, pacientes com características de ansiedade, com características de depressão. Então, quando você fala em prevenir o Alzheimer, antes de mais nada, você precisa controlar essas outras doenças. Isso não significa que quem é hipertenso vai vir a desenvolver a demência. Isso não significa que quem é diabético, depressivo ou tem insônia vai desenvolver a doença. Mas são características que, com a progressão dos anos, essa produção dessa proteína, ela vai aumentando e, consequentemente, ela vai piorando toda essa nossa atitude comportamental de fazer, de agir, de pensar. E tem como você prevenir, né? A prevenção, eu acho que tem como adiar a doença de Alzheimer, né? A prevenção, ela aplica-se muito bem nessa condição da prática dos bons hábitos do dia a dia. Uma condição muito importante, Érica, é a socialização. Eu acho que isso daí, deputado, a socialização de estar no meio, de você compartilhar informações, conhecimentos novos. Quando se fala da palavra cruzada, não adianta só fazer palavra cruzada. Você não vai passar a vida fazendo palavra cruzada. Pratique, né, os hábitos da palavra cruzada. Você toca piano, vai aprender a tocar violão. Você fala inglês, vai aprender a falar alemão. Então, a diversidade do aprendizado, a socialização, a importância da política pública voltada para essas pessoas idosas, no sentido de centros comunitários, grupos de terceira idade, é uma condição que ficou notória, Érica, nesse momento de Covid. Os pacientes que até então são demenciados, e nós achávamos que, nossa, mas não está tendo muita progressão, a evolução não é tão satisfatória. O distanciamento que eles tiveram com esse público acabou de piorar de vez. Houve um declínio muito perceptível na qualidade de vida dessas pessoas. E as pessoas que estavam nesse curso também, com déficit de aprendizado, com um declínio cognitivo leve, você vê que também a doença ficou mais perceptível. Comportamentalmente, isso mexeu de forma, assim, drástica na personalidade, no comportamento, na insônia. As pessoas estão passando... É um momento que as pessoas estão dormindo muito mal. E isso é gasolina para o incêndio em proporção à doença de Alzheimer. E qual que é o tempo médio para se dormir, doutor? Não existe um tempo médio. Existe um tempo para você... Cada organismo, ele tem um metabolismo. A sua vida de deputado exige muito, a minha vida como médico exige muito, plantões, a vida da Érica como repórter exige muito. Então, existe uma diversidade. A condição é de dormir de 4 a 8 horas. Se essas 4 horas forem reparatórias, eu costumo dizer como é que você avalia a qualidade do sono. É o seu despertar. Se você levanta com dor no corpo, se você levanta reclamando, se você levanta insatisfeito, você não teve uma noite
satisfatoriamente repousante. Então, a condição de dormir é vital. E aquele sono, deputado, não é aquele soninho de prestação, não. Dorme, acorda. É um sono ininterrupto. Então, se você dormir 4 horas e levantar bem, o seu organismo foi suficientemente sábio de produzir todas essas enzimas, todos esses hormônios, para te dar um bom desempenho no dia seguinte. Doutor Marcelo, antes, muito interessante essa dica, mas assim, eu tenho certeza que muita gente que está nos acompanhando agora, falando no contexto da pandemia, da ansiedade, do excesso de tarefas, cada um na sua realidade, você que nos acompanha, eu tenho certeza, administrar filhos, esposo, casa, trabalho, é muita coisa mesmo, é pesado e a pandemia agravou tudo isso, né? Mas eu queria voltar um pouquinho numa pergunta básica. Esquecer, doutor Marcelo, é normal? Quando que esquecer já é um sinal de alerta? Já é um sinal de problema na memória? Esquecer é super normal, Érica. As pessoas esquecem. Nós não temos um cérebro capacitado de armazenamento 24 horas por dia. Os aprendizados são contínuos. Então, o cérebro ele vai dando espaço para as ações, as informações mais importantes. Nós costumamos dizer que o esquecimento ele não pode interferir nos hábitos da vida diária, nas suas atividades. Eu cito sempre o exemplo, a pessoa vai lá no banco, ela põe o cartão, digita a senha inválida. Ele vai, tira, confere o cartão, coloca lá, senha inválida. Ele pega, olha a colinha no celular, senha inválida. Aí ele vai, chama a mocinha lá do banco, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, você pode me ajudar? Pois não. Ela pega, senhora, esse cartão aqui, fazendo propaganda, né? Esse cartão aqui é da Caixa Econômica, a senhora está no Banco do Brasil. Então, quando você começa a ter um comprometimento nas suas atividades, nas suas ações da vida diária, você tem hábito de leitura, você tem hábito de xadrez, a Érica tem hábito de escrever, você começa a perder essa característica. Aquela habilidade que até então você era detentora, você começa a perder um certo interesse. Aí confunde-se muitas vezes com ansiedade, com depressão, e já pode sim ser uma manifestação. Às vezes a gente fala que a memória, a demência, ela está associada só à dificuldade de lembrar. Não, ela também pode ter manifestações comportamentais. Você começa a ter alterações nas atividades da vida diária. Aliás, o doutor Marcelo dava um exemplo muito comum, viu, Murilo? Você que tem criança pequena e também tem uma rotina agitada. Se você saiu de casa, esqueceu de amarrar o tênis, ok, a correria. Agora, se você, que está nos acompanhando também, esqueceu como amarra o tênis, daí é problema, é hora de procurar ajuda, ou até passou da hora. Mas voltando a falar aí do foco do nosso podcast de hoje, em relação às políticas públicas, né? Nós estamos falando muito de Alzheimer. Deputado, já tem uma proposta nesse sentido, baseada em lei do doutor Marcelo, é isso, deputado? Exatamente. Nós já protocolamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a defesa e tratamento do Alzheimer, criando um programa do Estado de São Paulo para o tratamento, inclusive precoce, em relação ao Alzheimer. E este projeto de lei foi por iniciativa do doutor Marcelo Rossi, que é quem detém o conhecimento dessa área, foi quem, em Limeira, fez um projeto muito louvável em relação ao Alzheimer. Então, eu procurei o doutor Marcelo e ele elaborou essa lei. E é claro que aí eu servi como ponte. Enquanto deputado, eu protocolei essa lei na Assembleia e estamos na expectativa que passe. Inclusive, Érica, nós já tínhamos falado isso, inclusive no ano passado, doutor, da importância de Limeira, e agora, enquanto deputado, posso falar do interior do estado de São Paulo, de ter um centro de tratamento contra o Alzheimer. Porque o doutor já está falando aqui já de formas repetidas de que existe a possibilidade da gente conseguir, talvez não prevenir, mas talvez retardar o Alzheimer. Então, ele mencionou aqui vários jogos, o Sudoku, que é um outro tipo de jogo muito interessante, com números que a pessoa pode praticar, o relacionamento entre pessoas, quando as pessoas jogam entre si, se comunicam entre si. Ou seja, há várias formas de uma rotina diária para que possamos trabalhar e evitar que a pessoa, postergar que a pessoa tenha o Alzheimer. E essa atuação através do Estado daria certo através de um centro de prevenção do Alzheimer. Então, é algo que eu já venho falando desde o ano passado, que foi algo que aprendi com o Dr. Marcelo Rossi, é uma bandeira do Dr. Marcelo Rossi e minha também. Protocolamos esse projeto de lei,
E a gente fica na expectativa, né, Érica, de que o projeto seja aprovado e de que realmente no futuro, seja em Limeira ou em outro município do estado, que nós possamos ter realmente um centro de referência no estado de São Paulo para o tratamento de pessoas com Alzheimer e também no tratamento para que a pessoa possa postergar o Alzheimer. Eu acho que o Brasil, ele é referência hoje, ele é vitrine para o mundo, para as leis públicas, né? Voltadas para a saúde e para a qualidade de vida dos idosos, o próprio Estatuto do Idoso. O problema hoje é a aplicabilidade realmente dessas leis, é a prática, né? O treinamento de pessoas com competência para poder também ter habilidade para lidar com o idoso. O idoso, ele é um público muito seleto, ele é um público que exige muito conhecimento, muita paciência, muita vivência em torno disso. E hoje fala-se muito na prevenção de todas as outras doenças, do câncer, da hipertensão e do diabetes. E por que não começarmos a falarmos também da demência? Se a demência fosse um país, ele seria o 10º país em renda per capita. Para você ver, o gasto que se estima hoje no tratamento da doença de Alzheimer, na demência de um modo geral, é acima de 30 trilhões. É um número assim exorbitante, é um número incalculável. Então, a condição de começar a educar as pessoas, a atentar as pessoas para essas manifestações de forma precoce, é muito importante. E nada como um centro de referência, onde as pessoas teriam toda uma acessibilidade à informação, ao auxílio medicamentoso, à interpretação de exames. A família sofre muito, deputado. Eu costumo dizer que a doença, ela tem uma condição muito devastadora na vida do paciente. Mas no contexto da família, eu acho que é uma condição, assim, perturbadora. Você não ter percepção do que está por vir, é uma condição muito angustiante na vida dos familiares. Então, esse centro, essas políticas, elas iriam dar suporte, elas iriam dar acolhimento, principalmente para os familiares que ainda se veem desamparados, se veem sem retaguarda, sem auxílio para poder dar qualidade de vida aos seus pais, aos seus avós. Muitas vezes de mãos atadas, literalmente, porque por mais que quando a família consegue se revisar entre irmãos, mas veja, a tendência é ter menos filhos por família. Olha o tamanho do problema lá na frente. Muitas vezes a pessoa tem que parar de trabalhar para cuidar de um ente idoso, e não é exagero, o doutor Marcelo sabe disso. Quer dizer, isso tudo acarreta também um impacto econômico muito grande, um impacto previdenciário. Então, é muito importante realmente essas políticas públicas. Mas não só fazer a política pública, né, deputado? É fazer a política pública, mas com embasamento técnico, com o olhar de quem conhece o problema de perto. Doutor, uma outra questão. Os familiares também precisam de acompanhamento, certo? Existe hoje toda uma preocupação, todo um estudo desenvolvido e motivado justamente pela qualidade de vida, pelo estresse do cuidador. Essa denominação hoje que você está bem colocando, que o senhor está bem colocando, é isso. É o estresse que o cuidador passa. O cuidador, deputado, ele abre mão da sua profissão, ele abre mão da sua vida social, ele abre mão da sua vida amorosa, muitas vezes, para acolher o seu pai, para acolher a sua mãe, acolher seu avô. Então, é uma condição perturbadora. Eu costumo dizer que, potencialmente, todo cuidador, no futuro, acaba virando meu paciente, justamente pelo desgaste que foi, Érica, dedicado durante toda essa vida, que eu acho digno, eu acho louvável. Alguém que te educou, que te cresceu, que fez você ser alguma coisa na vida, você agora nada do que justo de dar essa retribuição. Mas é uma condição muito preocupante. Essas pessoas chegam no consultório, Érica, os cuidadores, com queixa de insônia, com queixa de ansiedade, com queixa de depressão, com perda de peso, autoestima lá embaixo. Então, olha a extensão que essa doença promove. Ela não é uma doença que se retém única e exclusivamente ao paciente. Ela tem todo um envolvimento familiar, social, de relacionamento. Eu acho que nós precisamos realmente, com atitudes como a do senhor, praticar isso. Precisamos começar a desenvolver esse mecanismo para darmos um start. Se nós não começarmos,
As nossas leis, elas são muito no papel. Acho que precisamos começar a pôr um pouco mais de prática, de vivência, de vontade, de desejo e de amor ao próximo. Acho que não tem manifestação maior do que você dar atenção para uma pessoa que precisa num momento tão difícil quanto esse. Além de ser uma questão legal, é uma questão moral também, né? É uma questão cultural. A sociedade brasileira, os jovens principalmente, começar a valorizar os idosos. É isso que eu vejo. Acho que eu falava com você vai se lembrar disso, doutor. O senhor vai se lembrar que nós falávamos sobre, inclusive, no centro, aumentar as letras das placas, os jovens darem sempre prioridade para os idosos nos atendimentos, às vezes num restaurante, em qualquer lugar. Ou seja, é uma questão também de conscientização das pessoas em respeitar mais os idosos. Isso é algo que nós temos leis, isso é verdade, mas muitas vezes são leis para inglês ver, como dizem, né? Então, o que nós temos que ter é uma questão cultural também. É a sociedade como um todo entender que as pessoas idosas merecem respeito, é fazer um trabalho sempre dando prioridade, quando se pode dar prioridade. Ou seja, eu acho que nós estamos dando um passo, mas há muito ainda a ser feito. O senhor me fez me reportar na minha passagem muito relâmpago, né, pela política, foi com relação também a uma atividade que eu devo muito ao meu gabinete, à Érica, aos meus assessores, com um projeto denominado Idoso por um Minuto. Nós levamos essa palestra às escolas, né, a empresas, e simulamos, deputado, a condição de um paciente, de um jovem, vivenciar as limitações, as restrições que um idoso passa. Nós submetemos o paciente a um fone de ouvido, nós submetemos as pessoas a usar aqueles óculos de proteção individual. Você faz um borramentozinho, né, na lente do óculos, você usa elástico nas pernas, limitando, coloca peso sobre o corpo e pede para a pessoa fazer um trajeto, subir uma escada, passar entre cones, ler, né, fazer um ditado, né, com todo o ruído, com toda a diminuição da capacidade visual, auditiva. É muito importante. Ao término dessa palestra, né, Érica, nós sempre víamos assim, era surpreendente as manifestações. Nunca eram manifestações idênticas às vividas anteriormente. Justamente com esse propósito de colocar a pessoa a entender um pouco as limitações que o idoso passa, as transformações, as limitações físicas, funcionais, mental. Então, acho que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você precisa começar a mudar essa percepção. Nós estamos num país com uma visão, assim, de crescimento econômico, populacional, fantástico. E se nós não amadurecermos essa educação, né, para quem tanto fez por nós, para quem tanto fez por esse país, a vida vai deixar de ter o seu sentido, de ter a sua existência. Então, eu acho que é importante. O caminho, eu tenho certeza que esse projeto, se o senhor conseguir realmente praticá-lo, a comunidade científica, principalmente, vai ter um reconhecimento, uma gratidão eterna para a contribuição da nossa população. Aliás, deputado, eu tenho certeza que o Murilo vai, com certeza, levar isso para a Assembleia. O doutor Marcelo foi modesto. Esse prêmio, esse projeto, Idoso por um Minuto, ele foi finalista em um prêmio nacional de longevidade. Era um projeto que demanda um investimento baixíssimo, mas com resultado, assim, com potencial para resultados, assim, exorbitantes. Muito simples. Equipamentos, os jovens usam esses acessórios e daí sim, isso é muito importante para os jovens de hoje, que precisam pagar para ver, né? Não é mais aquela coisa, é assim, eles precisam pagar para ver. Eles sentem o que é você estar numa fila de banco e não estar ouvindo direito. Por isso que o idoso às vezes demora um pouco mais. Está na fila do mercado, nossa, mas ele não viu que já está livre? Não viu, porque a visão diminui. Então esse projeto era muito, muito importante nesse sentido. Eu acho que já está na agenda do deputado, né? Com certeza, Érica. Vamos lutar para isso. Excelente projeto, um dos melhores projetos de conscientização que eu já cheguei a avaliar e ver, tá? Então, vamos vestir a camisa e fazer o máximo para que esse projeto volte à tona. Arrepia, né? Só de lembrar, né, doutor Marcelo? O papo tá ótimo, mas eu tô olhando aqui o relógio, o tempo tá voando. Eu tenho certeza que não faltarão outras oportunidades para voltarmos a falar de envelhecimento, de saúde, de bem-estar. É um tema que todos nós gostamos e precisamos falar. Para encerrar, doutor Marcelo, gostaria de ouvir as suas considerações finais e, de antemão, já agradecer muito pela sua presença.
Obrigado pelo convite, Érica. Obrigado pela companhia, deputado, pelo espaço que o senhor tem concedido, né, a todos que aqui têm vindo. Eu acho que justamente isso. Eu acho que a importância disso é trazermos em debate a troca de informação, de conhecimento, sempre nos gera um aprendizado contínuo, crescente, permanente, e nada mais saudável do que você trazer problemas de uma forma descontraída, de uma forma irreverente. Eu me dediquei, eu tenho 27 anos de formado, eu tenho 55 anos de vida e eu me sinto realizado, né, no meu destino, no que me foi designado, que é defender o idoso, que é levar informação para as pessoas, que é amparar essas pessoas que precisam de um acolhimento, precisam de uma visibilidade com relação aos seus problemas econômicos, sociais, preconceito. O idoso hoje, ele tem uma biografia de vida muito grande, ele contribuiu muito para o nosso país, ele contribuiu muito para essa tecnologia que nós usufruímos hoje. Então, nada mais digno, nada mais justo de darmos essa retribuição, por que não, num limite da idade, onde você se vê com essas limitações. Então, Érica, eu vou continuar me dedicando, enquanto houver pessoas como você que nos dão esse espaço, como o deputado Murilo Félix, que tem essa percepção, que tem essa sensibilidade, que possa praticar. Porque o senhor vai ser o idoso de amanhã. Então, nós não estamos fazendo nada mais do que uma obrigação que vai nos amparar amanhã também, que vai amparar os nossos filhos. Então, eu só tenho a agradecer por sempre ter tido esse acolhimento. O deputado Murilo Félix sempre foi muito aberto a essas opiniões, a essa preocupação. E eu tenho certeza que o seu trabalho ele vai ser retribuído no tempo certo e da forma merecida que o senhor merece. Gente, olha, muito obrigado. Agradeço a Érica mais uma vez. Agradeço a todos aqueles que acompanham o nosso podcast. Toda vez que eu acompanho, quantas pessoas vêm, estou me surpreendendo com o resultado. É importante porque a gente fala dos assuntos e também aprende, doutor. Então, o senhor aqui já me deu uma aula que com certeza vou levar isso adiante. Agradeço mais uma vez por estar com o senhor debatendo sobre esse assunto tão necessário para o país, ainda mais agora, neste momento de pandemia. A todos que estão acompanhando aqui o nosso podcast, contem com o meu mandato. Nós temos aqui as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook, sempre abertas para poder ouvir a população, ouvir as demandas, ouvir sugestões e reclamações, para que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso mandato. Reitero mais uma vez que é uma honra muito grande para mim estar junto com o senhor, que é médico e que tem um grande conhecimento. Toda vez que eu converso com o doutor, eu aprendo mais. E uma lição de vida que meu pai sempre me disse é para que nós sempre estejamos perto de pessoas com mais conhecimento do que a gente, para que a gente sempre possa aprender mais. Então, doutor, é um prazer muito grande. Espero que a gente tenho certeza que nós contribuímos para que as pessoas aprendessem mais sobre esse assunto tão importante. E vamos em frente. Muito obrigado, Érica. Eu que agradeço também a todos que nos acompanharam e aguardem o próximo. Até lá.